Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Vamos, nesta noite, dar continuidade ao nosso assunto da escola bíblica. Exatamente. Felizmente ontem não tive como fazer, mas hoje nós estaremos dando continuidade àquele assunto sobre qualidade ou quantidade. E nós vamos ver então, já vimos, o tempo com a família de forma geral, o cuidado que devemos ter com esse tempo. Já vimos o tempo com o cônjuge e hoje nós iremos ver o tempo para os filhos e o tempo para com pais idosos. Então hoje teremos esse assunto. Quero ver a participação dos irmãos, aí alguma opinião sobre esse assunto, ver o que os irmãos acham, a gente fazer então, nesse nosso momento de estudo bíblico, o nosso estudo ficar mais dinâmico com a participação dos irmãos. Sempre é bom quando vocês estão opinando, quando vocês dizem algo, quando existe a participação de vocês, sempre a gente enriquece mais o nosso estudo. Então vou esperar, daqui a pouquinho a gente vai iniciar. Enquanto isso, nós vamos ficar dando as informações aqui. Amanhã nós teremos pela manhã nossa escola bíblica, à noite a continuação de manhã o nosso devocional matinal, à noite a continuação do estudo da escola bíblica, na sexta-feira. No sábado teremos pela manhã o nosso devocional, à noite nós teremos o nosso devocional vespertino. Domingo pela manhã às 9 horas o nosso devocional e às 17 horas nosso culto presencial, que também vai ser transmitido online para os irmãos, Domingo a gente fez a primeira experiência, estávamos ali tentando posicionar melhor a câmera, já vimos um lugar bem melhor para posicionar e assim então a gente vai se adaptando a esse novo normal, tá certo? Então quero agradecer aqui a presença de quem já está aqui conosco, a irmã Jarina, a irmã Eusa, a Vilna, a irmã Anne, abraço, a irmã Andréia também conosco, a irmã Adriana também conosco, teve alguns dias aí que a gente não lhe viu aqui, prazer, irmão Vitor também conosco nesta noite. Então avisando aqui para vocês que eu quero ver a participação dos amados. Nós vamos falar de novo, dando continuidade no estudo de qualidade ou quantidade. É o nosso estudo do Tudo Entregarei. E hoje nós vamos falar sobre o tempo com filhos e o tempo com pais idosos. Vamos ver então como termos um tempo de qualidade com os filhos, agora de forma mais direta, e também com os pais que são mais idosos, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus e pedir a direção dele para esse tempo e dar início ao nosso estudo, ok? Senhor Deus e Pai, queremos nesse momento, Pai querido, suplicar as Tuas bênçãos, Pai, na meditação da Tua palavra. Também, Senhor Deus, nos ajuda a olharmos o nosso tempo, como temos administrado o tempo que o Senhor nos deu, como tem sido, Senhor Deus, o cuidado com a nossa família, com o nosso cônjuge, e agora iremos ver, Senhor Deus, o cuidado com os nossos filhos e também um cuidado com os nossos pais que estão com a idade um pouco mais avançada. Nos abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. E nesse momento também nós vamos ter o nosso tempo de oração. Então se você tem algum pedido ou algum agradecimento, você coloca aí o seu pedido ou o seu agradecimento. Nós vamos ter aqui mais ou menos meia hora, 35 minutos, estourando 40 minutos com a lição. Paramos e fazemos o nosso tempo de oração. E aí eu vou pedir aqui para o irmão Vitor participar comigo aqui no tempo de oração. Ok, irmão Vitor? Dê um joinha aí para confirmar. Então, meus amados, nós estamos estudando na terça-feira. A nossa escola bíblica foi sobre o cuidado com o tempo, como uma mordomia do tempo, e nós vimos aqui a indagação de qualidade ou quantidade. O que é mais importante na ótica de Deus? Então a gente viu que a vida está um corre-corre, as coisas têm mudado muito,
tudo quer ser feito de forma muito rápida, né? Os fast foods, a forma que você manda mensagens, nas mensagens rápidas e instantâneas das redes sociais, as transmissões de live, né? Tudo muito rápido. Você quer falar, já fala ao vivo aqui com a pessoa. Então tudo isso tem feito a gente correr e tem deixado a gente despercebido de muitas coisas. Na nossa lição de terça-feira nós vimos que precisamos ter cuidado com o tempo. Foi pedido para que vocês dessem uma olhada de como está sendo a divisão do tempo de vocês. Hora de trabalho, hora de descanso, hora de lazer, o tempo com a família, o tempo com o cônjuge, o tempo nas redes sociais, o tempo assistindo um filme. Você vê e vê como é que tem sido a distribuição desse tempo e o que é que tem sido realmente mais importante para você. E uma das coisas que foi falado então na terça-feira foi sobre a importância que deve ser dado do seu tempo com a família. Então nós vimos que a família está se desintegrando, exatamente porque muitos lares não têm dado a importância necessária à família. Há um tempo, por exemplo, quantas vezes durante essa pandemia você já teve o privilégio de almoçar, de ter uma refeição com a sua família sentados, observando, conversando, sem uso de celular, sem uso de nada para distrair? Quantas vezes você tem feito um tempo especial com a sua família, às vezes para sentar, assistir um filme, comer uma pipoca, ou fazer algo juntos, passear, dar uma volta, sei lá. Como é que tem sido o cuidado e o tempo com a sua família? Depois nós vimos o cuidado com o cônjuge, qual a atenção que você tem dado, o tempo que tem sido dedicado para o seu cônjuge. E assim, só um minuto. E assim então ver a importância disso, a importância que deve ser dado à família e ao cônjuge. Eu vou pedir aqui só para minha esposa anotar aqui os pedidos de oração, né? A irmã Zélia já colocou aqui, a saúde da mãe, também a saúde dela, a própria irmã Zélia, o cunhado do Hélio, ok, que descobriu que tem um câncer, ok, e a irmã Zélia está dizendo que a mãe dela ficou com uma sequela, né? Uma crise de renite. Então vamos daqui a pouco orar por isso. Mas agora nós iremos ver também que de forma separada precisamos dar tempo especial aos nossos filhos. Na programação da semana que a gente pediu para fazer lá no primeiro dia, quanto tempo você colocou para dedicar ao seu filho? Você viu se tem isso? Ou você a partir de agora, assustado com a distribuição mal feita do seu tempo, está percebendo que você não tem de forma alguma dedicado tempo aos seus filhos? Quantas horas ou minutos do dia, mesmo depois de chegar cansado do trabalho, mesmo depois de querer no fim de semana talvez sair, qual é o tempo que você tem dedicado aos seus filhos? Eu quero dizer para você que isso é importante porque o tempo com o filho faz com que você construa uma amizade sólida e duradoura. Esse é um tempo que você também vai dedicar ao ensino, ensinar o seu filho, ao cuidado que você vai ter de colocar princípios bíblicos no coração do seu filho. O princípio da palavra de Deus. E isso é importante. A questão do moral, da ética, do respeito. Quem é que tem ensinado isso aos seus filhos? Quero dizer para vocês, meus irmãos, é importantíssimo, é saudável você ter tempo livre, tanto para a sua família, como para o seu filho. Sair para fazer uma caminhada, como eu falei,
Acordar de manhã, pegar lá o seu filho, rapaz, vamos ali comprar o pão comigo, coloca no carro, vai na padaria mais longe, uma padaria que não é perto da sua casa. Ou se for uma perto, vá andando, vá conversando, vai bater bola, vai jogar uma partida de videogame com ele. Ter um tempo especial com os seus filhos. Criar um momento de passatempo com eles. Um passeio com os filhos diferenciado. Vai no museu quando estiver aberto, né? Quando voltar, dar uma volta numa praia, fazer algo diferente. Quero dizer para você que isso é importante, assim como eu falei na terça-feira. O que os seus filhos vão lembrar de você não é da roupa nova que você deu, não é do sapato, do celular. Não é isso que vai ficar gravado na mente dele. Ele vai gravar os bons momentos que ele teve com você. O momento que você ajudou numa dificuldade, o momento que você esteve perto dele, quando ele precisou de auxílio, de encorajamento, de força. O momento que você deu um conselho fundamental, importante para a vida dele e que acabou gerando algo muito bom na sua vida. Ele vai lembrar de momentos que você teve somente com ele, pessoal. Momentos que vocês riram juntos. Então, amados, mais importante do que dar as coisas materiais, os seus filhos vão achar mais importante o seu tempo que você deu para ele. As lições que ele aprendeu com você vai ser carregada pelo resto da vida. As lições que você vai dar com a sua vida, em momentos importantes, decisões que você tomou, algo que ele testemunhou na sua vida diante de momentos talvez que eram cruciais e a sua posição fez com que ele visse algo diferente em você. Então isso é importante. Tempo com os filhos é bíblico. A Bíblia diz isso. Como vimos lá em Deuteronômio capítulo 6, diz que nós temos que falar de Deus para os nossos filhos sentado, caminhando, quando se deitarem, quando se levantarem. Nós temos que estar falando com eles todo o tempo, mostrando princípios de Deus para a vida dele. O filho, ele precisa ser conduzido. Provérbios é maravilhoso, porque Provérbios dá exatamente isso. Provérbios mostra exatamente um pai ensinando o seu filho o que ele deve fazer para viver bem, para que ele não se prejudique, para que ele não quebre a cara por ter feito uma decisão errada. Então Provérbios vai dar toda a lição. Olha, não ande com pessoas que maquinam o que é mal. Não ande com aquela mulher que está na rua andando de um lado para o outro. O caminho dela é caminho de morte. Lembra? Que ele disse que eu vi um jovem que estava olhando, andando na rua, sem ter o que fazer. Então essa mulher se aproxima dele e diz: olha, já preparei. Meu marido viajou, ele vai demorar. Já preparei o meu leito. Já preparei tudo, até oferendas, né? A mulher mostrando uma religiosidade. Preparei os meus sacrifícios, mostrando que era alguém religioso, mas seduziu. E aí o Salomão vai dizer para o seu filho: olha, isso aqui é uma cilada. Ela está levando estes homens para a morte. Então são tantos conselhos que ele vai dar, tantos conselhos. E muitas vezes nós temos visto, hoje, na verdade muitas vezes não, hoje nós temos visto meninos crescendo, criando barba, mas não amadurecem, continuam meninos, continuam infantis, homens infantis, homens que não conseguem ter responsabilidade com o lar, que não se posicionam, que não colocam um posicionamento correto, que não dão uma postura saudável, que não sabe conviver com uma mulher. Por quê?
Porque não teve ensino por parte do pai. Por que muitos jovens estão entrando na criminalidade? Porque eles estão sendo adotados por eles. Eles recebem atenção, recebem dinheiro, recebem encorajamento, motivação, e ali eles estão encontrando guarida. E muitos pais colocando o filho na rua, vai pra rua, vai lá brincar, vai lá não sei para onde, e não estão nem aí para o que está acontecendo. E não se posicionam, não dão então direção. Outra coisa importante, o pai precisa direcionar o seu filho para Deus. Qual é o tempo que você tem dado, você como pai, para o culto a Deus? Certa vez uma pessoa falando comigo disse: olha, eu não sei mais o que é que eu faço, meus filhos não querem vir para a igreja. Eu tenho falado com a minha esposa, evangelizado ela, mas ela não quer saber de Deus, é tão difícil. Então eu cheguei para esse pai e disse: amado, você mal vem para a igreja. Qualquer coisa é motivo para você faltar. E sabe o que é que você está dizendo para os seus filhos e para a sua esposa? É que existem outras coisas que são muito mais importantes do que Deus. Você está dizendo com as suas atitudes que Deus não precisa tanta importância não. Que Deus não é tudo na sua vida. Com os seus atos você está dizendo que você não ama a Deus de toda força, com todo entendimento. Então como é que você quer que seus filhos e sua esposa amem a Deus se você não tem demonstrado esse amor a Deus? Se a sua vida não tem sido uma vida de dedicação a Deus. Qualquer coisa te afasta de Deus. Um churrasco na casa de um primo é o motivo suficiente para você não estar aqui no domingo. Lavar um carro, lavar uma moto é muito mais prazeroso do que vir com a sua família cultuar a Deus. Sair para passear no dia de domingo é muito mais importante do que vir para Deus, para cultuar a Deus. Então, amado, o grande problema é esse. Como é que você pode dizer para a sua família que Deus é aquilo mais importante para eles? Olha, Deus é maravilhoso, se você não tem demonstrado isso. Então, amados, temos que ter esse cuidado. Eu não sei se eu já contei essa história de uma mãe que chegou para o pastor e disse: pastor, eu queria aqui na frente da igreja ajeitar aquela calçada, mas quando eu passar ali o cimento, eu queria trazer meu filho e colocar os pés dele de frente para a porta da igreja, para ele saber que aqui é o caminho certo para ele seguir. E essa irmã, ela tinha muita dificuldade de estar cultuando a Deus, de estar com os irmãos. Ela tinha dificuldade mesmo de ir até mesmo para os cultos. E o pastor disse: olha, irmã, não é a marca dos seus pés ou a marca dos pés do seu filho no cimento que vai fazer ele vir adorar a Deus. São as marcas feitas no coração do seu filho, com o seu testemunho, com a sua vida, que vão fazer com que eles venham cultuar a Deus. Então, gente, tem pessoas que querem só colocar as marcas na calçada e dizer aqui é o caminho certo, mas não vão. Querem apontar o caminho, mas não são o caminho. Não são aqueles que conduzem como guias pessoas para Deus. E infelizmente tem feito isso inclusive com os próprios filhos. E aí quando ele chega naquela idade, que é a idade meio que da revolta, que acha que são dono da razão, que são mais inteligentes do que a gente, que acha que já pode decidir tudo, porque ficaram sabidos da noite para o dia, ficaram super inteligentes, cheios de toda condição. E aí quando chegam nessa idade, perdem-se os filhos. E aí vão amargar, porque durante a infância não cuidaram dos filhos como deviam. Então, irmãos, cuidado. Cuidem dos seus filhos, dê tempo a ele. Faça com que os momentos mais importantes da vida do seu filho tenham sido com vocês. Que você possa fazer com que seus filhos tenham prazer de sair com vocês, de estar com vocês, de andar com vocês.
E vocês, como pais, devem motivar os seus filhos a amarem a Deus, porque vocês vivem este amor. Só assim, essas marcas estarão gravadas no coração e não na calçada. Segundo tempo é o tempo para os pais idosos. E agora? Quanto tempo você reservou para os seus pais nessa semana? Quanto tempo você dedicou àqueles que talvez dedicaram a vida toda a você? Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, o seu filho na fé, ele diz o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. O apóstolo então recomenda que nós tenhamos um cuidado diligente com os nossos familiares. O crente que despreza a sua família, especialmente os pais, está negando aquilo que o cristianismo, que a palavra de Deus defende, a virtude máxima do amor. Jesus, ele nos deixou um exemplo maravilhoso. Na hora da sua morte, ele teve um tempo para providenciar um lar para sua mãe. Ele não deixou sua mãe desamparada. Talvez José já estivesse morto, mas ele procurou o melhor lar. Ele queria deixar alguém que amparasse sua mãe, e ele procurou o lar de João, o discípulo amado. O rei Salomão também, naturalmente, era uma pessoa muito ocupada. E quando ele foi procurado por sua mãe, Batseba, ele deu todo o tempo necessário para ela. Ele colocou sentada no lado de honra, no lugar de prestígio, e lhe prometeu não lhe negar o pedido, antes mesmo de saber qual era esse pedido. Está lá em 1 Reis, capítulo 2, do versículo 19 a 20. Deus, ele tem um cuidado especial com as famílias. Ele se posiciona de forma muito clara. Nos 10 mandamentos, ele diz: honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, amados, isso aqui é um fato. Honrar os pais e a mãe é algo que precisa voltar. Porque, infelizmente, nós temos visto uma geração de crianças que não sabem honrar, respeitar, se submeter de forma alguma aos pais. Existem lares que os filhos são os ídolos. Os filhos, eles são os reis, eles mandam e desmandam no seu lar. Eles dizem o que querem e tem que ser cumprido aquela ordem, tem que ser feito o seu capricho. Porque senão aqueles pais viram reféns destas crianças, às vezes crianças de 5, 6, 7, 8 anos de idade, que subjugam os pais e os pais se deixam ser subjugados por esses filhos. A Bíblia deixa muito claro que o filho que é entregue às suas próprias vontades, esse filho vai ser uma vergonha. Esse filho vai ser algo desastroso para essa família. Porque não foi assim que Deus projetou a família. No projeto de Deus, o homem e a mulher são uma só carne. São um só. É uma dupla de um. Os dois pensam igual, os dois andam juntos, os dois constroem a vida juntos.
Os dois planejam tudo juntos, os dois pensam concordemente em tudo. Um ajuda o outro para que aquele projeto de vida funcione. Os filhos ficam em segundo plano. Os filhos são a herança do Senhor. São bênçãos do Senhor que nós, como fiéis mordomos, devemos cuidar. Mas cuidar dos filhos não é torná-los os nossos ídolos. Não é deixar que eles mandem e desmandem na nossa casa. Não é isentá-los de disciplina, de correção. A psicologia hoje, moderna, ela diz que você não pode dizer não. Antes ela não podia bater. Hoje você não pode negar, você não pode frustrar, né? A palavra que eles usam é essa. Você não pode frustrar uma criança. Porque ela vai se tornar uma criança cheia de traumas. E aí o que é que tem acontecido? Pais crentes estão colocando a palavra de Deus de lado. E a palavra de Deus diz que a vara é para a costa do tolo. A criança que é entregue às suas próprias vontades será vergonha. O filho que cresce sem disciplina será vergonha. Então, amados, a palavra de Deus diz que nós devemos instruir o nosso filho na disciplina e também na correção do Senhor. E aí tem pais que não sabem dizer não. E são sempre sim, sim, sim. E essa criança vai tomando o controle, tomando as rédeas. Quando menos espera, existem pais reféns dentro dos seus próprios lares. E que perderam a oportunidade de ensinarem os seus filhos a lhe honrarem. E quando chegarem na velhice, estarão desamparados, rejeitados, abandonados. Porque para você, para eles, você não tem valor nenhum. Porque você só tem valor enquanto você pode dar algo. Então, amados, Deus é um Deus cuidadoso. Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus que projetou tudo de forma muito clara. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele deu o exemplo perfeito de filho. A palavra de Deus diz que nada ele fez sem a autorização do Pai. Foi submisso a Deus, foi submisso a tudo. A missão que foi dada por seu Pai, ele cumpriu. Ele foi um filho exemplar. Um filho que cuidou da sua mãe, até mesmo no seu leito de morte, honrando assim a sua mãe. Então, amados, como é que você quer passar a sua velhice? O que você espera do seu filho? Se você quer que seu filho lhe honre, se você quer que tudo vá bem, como a Bíblia diz, que o filho que honra, ele será abençoado, se prolongará os dias de vida na terra. É isso que você quer para o seu filho? Uma vida longa? Que os planos dele se dê tudo certo? Então você precisa ensinar o seu filho a lhe honrar. Ele tem que lhe respeitar. Ele tem que se submeter às suas ordens independente da idade. Ele tem que entender que quando você disser não, é não. Quando você disser sim, é sim. Conta-se uma história de um pai que ensinou o seu filho desde pequeno a lhe obedecer sempre na primeira ordem. Quando ele dizia corre, a criança tinha que correr. Quando ele dizia pare, a criança tinha que parar. Quando ele dizia agora ande, a criança tinha que andar. Então a criança tinha que obedecer sempre, sem questionar. E algumas pessoas achavam isso um absurdo. Como é que você pode tratar seu filho assim? Parece um cãozinho adestrado. Parece um robô. Isso não pode. A criança tem que ter uma opinião. Tem que ter a opinião formada. Ela tem que saber tomar escolhas. E aí um belo dia, seu pai estava sentado na varanda da casa com os amigos conversando. E o seu filho estava brincando próximo a uma árvore. E de repente o seu pai disse: filho, pare. O filho na mesma hora parou.
Depois ele disse: agora vire-se lentamente para a esquerda. E a criança, de forma bem lenta, foi virando para a esquerda. Quando a criança estava de frente para o seu pai, ele disse: agora corra. E a criança correu para os braços do pai. Quando chegou nos braços do pai, o pai chamou os amigos e a criança disse: está vendo ali? E tinha então uma cobra lá, pronta, preparando-se para dar um bote. Aí ele disse: se meu filho não me obedecesse na primeira ordem que eu desse, se eu dissesse: filho, pare, e ele dissesse: não vou parar, eu vou andar, agora ele talvez estivesse morto. Então eu ensino meu filho a me obedecer na primeira ordem, porque eu quero que meu filho tenha muito tempo de vida aqui na terra. Eu quero livrá-lo de problemas como esse. Então, amados, pense nisso. Pense nisso. Às vezes a gente diz: meu filho, pega ali um copo d'água. Vou não, vai, não vou nada, vou não. E fica por isso e não vai. Lembre-se que um dia você pode dizer: filho, corra. E seu filho disser: não vou correr não. Corra, filho. Não, vou não. Seu filho pode perder a vida porque não lhe obedeceu. A obediência tem que ser imediata. Essa é a obediência que Deus quer de nós. E essa é a obediência que nós devemos ter dos nossos filhos, para que ele possa ter realmente a condição de se livrar de problemas. Quando você disser: filho, não faz isso, ele se submeter à sua vontade, porque a sua vontade está ligada, atrelada à palavra de Deus. Para que quando nós estivermos na nossa velhice, cansados, sem o vigor de antes, nós podermos ser amparados por eles, cuidados por eles, possamos ser honrados por eles. E nós também devemos ter o mesmo sentimento com os nossos pais. Muito bem, meus amados, eu acho que essas duas lições são importantes para a nossa vida hoje, assim como as duas anteriores, do cuidado com a família, do tempo para a família, o tempo para os filhos, ou o tempo para o cônjuge. Eu quero que você medite. Se você tem colocado na sua agenda semanal 168 horas, quantas horas têm sido dedicadas aos seus filhos? Quanto tempo você tem dado a eles? Cuidado, porque na rua pode ser que tenham pessoas que possam estar dando a atenção que você não está dando. Por que às vezes adolescentes, quase crianças, têm se envolvido em relacionamentos e às vezes vão já para um relacionamento íntimo, sexual, numa idade tão nova, e aí, às vezes acabam grávidas, às vezes acabam se destruindo, se envolvendo com quem não deve. Às vezes é porque não tem atenção em casa, não tem a figura paterna, a figura do pai que está ali demonstrando o amor. E aí tem lá fora aquele homem, aquele jovem cheio de lábia, que dá a atenção, dá o carinho, dá o cuidado, e aí acaba se envolvendo em um relacionamento desastroso, relacionamento totalmente destruído. Por que tem jovens que se envolvem às vezes com amizades que só levam para a desgraça, jovens que entram no crime? Porque essa é a figura masculina de herói que ele tem. O herói dele está na rua. O cara que dá atenção para ele, que motiva ele, que diz que ele pode ir longe, está lá na rua. Enquanto dentro de casa não tem a figura paterna. O pai herói sumiu.
O pai que conduz não existe. O pai que direciona, acabou. Por que tem jovens, moças, meninas que estão aí totalmente desorientadas? Estão hoje com um rapaz, amanhã estão com outro, depois estão com outro, se envolvem com outras meninas. Porque não tem a figura, às vezes, da mãe. Figura feminina, não feminista, mas feminina, bíblica. Figura padrão de Deus. Não tem a atenção da mãe, não tem a direção da mãe. E aí lá fora existe aquela moça que tem toda experiência já na vida, toda cheia de marcas do pecado, mas que dá atenção à sua filha, motiva a sua filha, dá os conselhos mais doces para sua filha, e aí a filha se distancia, vai ficando longe, se distancia de Deus e acaba se envolvendo em tudo aquilo que você mais temia. E aí chega a hora da mãe botar a mão na cabeça, em desespero, e rogar a Deus, para que Deus, de forma milagrosa, mude esse cenário trágico, mude esse cenário que destruiu agora, totalmente quebrou a paz, a harmonia do seu lar. Então, amados pais, dedique tempo de qualidade com os seus filhos. Essa pandemia é uma grande oportunidade. Talvez vocês não tiveram tão perto dos seus filhos como agora. Talvez os seus filhos nunca tiveram tão dentro de casa como agora. Então crie esse laço. Mostre o seu amor a Deus. Aproveite e ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. Para que quando ele crescer, ele não se incline para aquele lado que ele aprendeu. Se ele aprendeu a não amar a Deus, ele vai se inclinar para isso, porque a nossa natureza depravada e pecaminosa tem a tendência de nos distanciarmos de Deus. Mas lá em Deuteronômio capítulo 6 ele diz: olha, esse mandamento que hoje te ordeno, tu inculcarás aos teus filhos. Qual é o mandamento? Está no versículo anterior: amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua força, com todo entendimento, com toda a tua alma. Então o primeiro papel é seu, pais. Vocês têm que amar a Deus dessa forma, com toda força, com todo entendimento, com todo o teu ser. E a esse amor a Deus você vai então ensinar ao seu filho. Quando eles se levantarem, quando estiverem andando pelo caminho, quando forem dormir, estará atado na mão, estará nos frontais, estará nas portas. Eles precisam ter isso como guia, como regra de fé. Então, meus amados, quando eles crescerem, eles vão se inclinar para as coisas de Deus. Não espere milagre. Se você não está demonstrando seu amor a Deus, só a graça de Deus para transformar o coração do seu filho. Então não espere que Deus faça esse milagre. Faça a sua parte como pai. Cuide da herança do Senhor. Cuide como algo valiosíssimo. Dedique a sua vida por amor a Deus aos seus filhos, mas sem idolatria, fazendo aquilo que é correto, disciplinando, corrigindo, educando na justiça, para que eles sejam perfeitamente habilitados para a boa obra. Então, amados, esse deve ser o nosso padrão. Esse deve ser aquilo que nós devemos fazer. Então reveja o seu tempo. Se você tem tido qualidade, um tempo que teve substância com o seu filho, com os seus filhos.
Que eles possam sentir prazer em estar com vocês. Que a melhor amiga da sua filha seja você, mãe. Que o melhor amigo do seu filho seja você, pai. Que ele possa chegar para você e se abrir, né? Como eles gostam de dizer, eu me abri para o meu amigo. Que seja você o amigo dele. Mas que essa amizade não possa tirar sua autoridade. Porque tem pais que confundem, né? A minha filha é minha melhor amiga e vira amiga, best friend. Mas lembre-se, você é amiga, mas além de amiga você é mãe. Existe uma hierarquia. Não é essa amizade que vai para toda a vida. Ela vai entender que você é a pessoa que ela pode contar. Mas ela também tem que entender que precisa lhe respeitar como mãe. E o rapaz precisa lhe respeitar como pai. Serão grandes amigos. Mas ele entendendo o papel dele como filho e o seu papel como pai. Respeitando a sua autoridade. Como o próprio Jesus diz, eu e o Pai somos um. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Mas ele sempre demonstrou a autoridade do Pai em todo o seu ministério. Sempre ele mostrava que o seu Pai era, dentro do contexto do seu ministério, da sua missão, acima dele. Mesmo sendo um. Entende, amados? Seu filho possa refletir você, mas que ele possa entender que você está acima dele, porque você é o Pai. Ok? Que fique então mais essa lição. Revejam o tempo de vocês. Revejam isso. Exatamente, irmã Zélia, não pode misturar amizade com autoridade de mãe. A amizade tem que fluir, mas a autoridade não pode ser perdida nunca. Nunca. Ela tem que lhe respeitar. Porque eu já vi mãe que era colega da filha e é um desastre. É só amiga, ela deixou de ser mãe, virou amiga. Não pode ser assim. Ela vai ser a mãe e vai ser a amiga. É assim que funciona. É o pai, mas ele vai ser amigo. É o amigo, mas ele vai ser pai. Ele mantém a autoridade. Tá bom? Então vamos ter o nosso tempo de oração. Temos aqui, então, alguns pedidos, só confirmando. Se você tiver mais algum, você pode dizer agora. Irmão Vitor, ok, o irmão Vitor pode fazer. Vou fazer aqui a live aqui com ele, para a gente fazer esse tempo de oração. Então, deixa eu só rever aqui bem ligeirinho. A irmã Zélia pede pela saúde da mãe dela e pela sua própria saúde. O cunhado do meu amigo Hélio, grande amigo. A irmã Zélia está dizendo que teve algumas sequelas tanto na mãe como nela. A irmã Adriana também disse que vai fazer uma cirurgia segunda-feira para retirar uma placa cirúrgica dos maxilares. Adriana Santana. Ok, muito bem. Vamos orar sim, irmã, para que corra tudo certo. A irmã Zélia também disse que a mãe está sempre se acordando com susto, falta de ar. E a irmã Zélia tem crise de rinite. A irmã Eusa pede oração por um avivamento no meio do povo de Deus. Exatamente. Nesse momento de distanciamento, muitos esfriam. Infelizmente, isso é fato. Vamos orar também por isso. E deixa eu ver se tem mais algum. A irmã Késia. Exatamente, vamos orar sim pelo irmão Francisco. Mais uma primavera do irmão Francisco. Deus abençoe, meu amado guerreiro aí que está lutando, cuidando da Késia, cuidando da irmã Valda. Que Deus abençoe, meu amado, que possa já estar tudo voltando à sua normalidade, se Deus assim permitir. E logo, logo, então, possamos passar por esse momento. Deus abençoe, derrame graça abundante na sua vida, irmão Francisco. Graça sem medida. Vamos orar por isso. Vou fazer aqui a chamada do irmão Vitor. Irmão Vitor está aqui. Porque senão a gente vai ter aquele reverb. Qualquer coisa eu baixo aqui meu volume. Boa noite, meu amado. Graça e paz. Boa noite. Graça e paz, pastor. Graça e paz, irmãos. E aí? Irmão Vitor, eu vou pedir então para que o irmão ore pelo aniversário do irmão Francisco, né? Hoje está completando aí mais um ano de vida. E também orar pelo pedido da irmã Eusa, né? Pelo avivamento da igreja. Muitos irmãos esfriaram devido a essa pandemia, do distanciamento do corpo de Cristo. Então, orar por isso. E eu quero colocar aqui meu agradecimento
minha gratidão pelo culto domingo, né? Deus foi maravilhoso. Amém. Tivemos Foi uma bênção. todos os locais da igreja estavam fechados, né? Todo mundo estava lá. As cadeiras que estavam disponíveis, todas estavam ocupadas. Agradecer mais uma vez pela irmã Jarina, que foi participar conosco desse culto, vindo lá do Eusébio, levou sua mãe, a sua irmã, e se eu não me engano, uma sobrinha. Então, foi muito bom conhecer pessoalmente essa irmã que a gente só conhecia aqui nas lives. Então, foi um prazer, foi muito bom. Ela tem passado por algumas lutas e conseguiu vencer algumas delas, graças a Deus, as lives aqui conosco. Deus tem trabalhado na vida dela através da palavra de Deus. Então, quero agradecer a Deus pelo culto. Queria também que o irmão orasse por isso. Então, orar pelo avivamento, né, dos irmãos que se distanciaram, pelo aniversário do irmão Francisco, e agradecer a Deus pelo culto domingo, que foi maravilhoso, o culto a Deus, a volta, a podermos rever os irmãos, só pegando ali nos cotovelos, mas foi um tempo maravilhoso, um tempo que fazia falta, e a gente pôde, então, sentir esse prazer. Ok? Amém. Pode orar, irmão. Vamos orar, então. Amado Deus, querido Senhor, queremos te louvar, Senhor, te engrandecer nessa noite por esse momento que estamos tendo, Senhor, a tua maravilhosa presença. Queremos te pedir perdão pelos nossos erros e faltas, Senhor, e queremos nessa oportunidade pedir, clamar a ti, Senhor, pelos nossos irmãos, Senhor, que nesse momento de pandemia tem de uma certa forma, Senhor, se afastado de ti, se afastado da comunhão contigo, da comunhão com os irmãos, da comunhão, meu Deus, com a tua igreja. Que tu, através dos teus meios que tu tem, Senhor, que é a tua palavra, que são os teus servos, que é a tua soberania em si, de poder fazer tudo o que tu quer, Senhor, da forma que tu quer, na hora que tu bem queres, que tu possa alcançá-los novamente, tocá-los, revigorá-los, Senhor, e trazê-los de volta à comunhão contigo e à comunhão com a tua igreja, Senhor Jesus, que é o teu corpo. Fortalece, acende novamente a chama nos seus corações, Senhor. Traz a iluminação espiritual que eles estão precisando. Tira toda a sujeira das suas mentes, do seu coração e todo o esfriamento espiritual, Senhor. Que tu, através do teu poder e da tua palavra, possa reaquecer os seus corações e renovar, Senhor, a tua graça sobre suas vidas e a tua misericórdia também. Queremos também te agradecer pela vida, por mais um ano de vida do irmão Francisco, pelo teu cuidado e misericórdia que tu tem tido sobre ele, Senhor. E esse cuidado, essa misericórdia tem se estendido, Senhor, à sua família, à sua filha, à sua esposa. Continua abençoando a sua vida em todas as áreas, seus negócios e principalmente, Senhor, na sua vida espiritual, como também na sua saúde, ó Pai. Obrigado pelo culto de domingo passado, que foi uma bênção, Senhor, na parte dos louvores, na ministração da tua palavra, e tu ter conduzido, Senhor, os teus servos em paz e em segurança até lá, e por termos saído de lá edificados, e porque, acima de tudo, o teu nome foi glorificado naquele lugar. Continua abençoando nossas vidas, aos irmãos, Senhor, as suas famílias, Senhor, a quem eles têm representado nessa live e por quem eles têm pedido também oração. Continua abençoando nossas vidas, o ministério do Pastor Segundo e a sua família. Pai, no nome de Jesus é que te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos continuar orando agora pela irmã Zélia, pelo cunhado do irmão Hélio e também pela irmã Adriana Santana. Senhor Deus, Pai maravilhoso, nesse momento, Pai, queremos te suplicar a tua graça. Queremos te pedir, Senhor Deus, pela restauração da saúde da irmã Zélia, da sua mãe, pelas sequelas, Senhor Deus, que tem ainda sofrido por causa da Covid-19, a rinite, os surtos de medo, de pânico que sua mãe tem sentido, acordando, Senhor Deus, muitas vezes assustada com todo o trauma do que passou. Derrama a tua graça, Senhor Deus, nesse lar, na vida da irmã Zélia, na vida do Paulo Celo, Senhor Deus, das suas filhas, Paulinha, Pai amado. Que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor Deus, delas. Amém, Jesus. Queremos também, Senhor Deus, te pedir
de forma especial também pela saúde da irmã Adriana, pela cirurgia que ela fez. E agora, Senhor Deus, por essa retirada desta placa do maxilar, que possa ser uma cirurgia breve, dentro de todo o procedimento esperado, que não tenha, Senhor Deus, nenhuma complicação, que a recuperação da tua serva também, Senhor Deus, seja rápida, seja sem traumas algum. Derrama, Senhor Deus, teu cuidado, conduz esse médico nesse momento, para que possa fazer as coisas da melhor forma possível. Suplicamos isso pela tua graça, Senhor Deus, pelo teu amor. Também te peço, pelo cunhado do irmão Hélio, que tem descoberto, Senhor Deus, infelizmente, esse câncer na garganta. Nós sabemos que o Senhor pode transformar qualquer coisa, o Senhor pode mudar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode curar, sendo da tua santa vontade, Senhor Deus, qualquer enfermidade, até aquelas que não têm esperança nenhuma de cura, o Senhor pode, se o Senhor quiser, fazer isso. Então, que seja feita a tua vontade que pode prevalecer sempre. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada irmão, irmãos que têm mantido a fidelidade, que têm te amado, que têm aprendido com a tua palavra, têm colocado em prática na sua vida, têm sido abençoado porque têm sido obediente a ti. Obrigado pela perseverança, obrigado por esses que estão aqui conosco hoje pela primeira vez, que o Senhor possa ter animado o seu coração, direcionado naquilo que precisa. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos agradecer. Nos dá, Senhor Deus, também uma noite de paz e descanso. Renova a nossa força para um novo dia amanhã. E que amanhã, Senhor Deus, a sentirmos a tua misericórdia, se renovando, possamos ser gratos a ti. Para a honra e glória do teu nome. E que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, muito obrigado, irmão Vitor, pastor. obrigado pela participação. Deus abençoe também, irmã Nadiana, abençoe sua vida, irmã Ritinha também, um forte abraço para ela. E até amanhã, se Deus quiser, às 8 horas, juntos aqui, o nosso devocional. Ok? Vamos fazer aqui as considerações finais e encerrar. Aí eu vou fechar aqui sua página, que é para ficar gravado. Da outra vez não ficou gravado. Tudo bem. Abraço, meu irmão. Deus abençoe. Abraço. Obrigado. Até mais. Muito bem, meus amados. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos nesta noite. E até amanhã, se Deus assim permitir. Um forte abraço no coração de todos. Aguardo vocês.